Marquinhos Gabriel está de volta e foi reapresentado no Tigre hoje. Você vai ver também. Continua evidente a diferença salarial entre homens e mulheres. Campanha de vacinação contra monkeypox começa no próximo dia 13. A LESC abre semana de debate em alusão ao mês das mulheres. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje, quinta-feira, 9 de março de 2022, a Defesa Civil do Estado informa que muitas áreas podem apresentar momentos de instabilidade no tempo, como chuvas de granizo e também tempestades. Qualquer problema na sua região, por favor, comunique à Defesa Civil. Desde 2015, o Brasil não tinha uma taxa de desemprego tão baixa. Atualmente, o índice está em 7,9%. Mas, mesmo com o mercado de trabalho restabelecido, aos poucos, 1/3 dos trabalhadores brasileiros vivem com um rendimento menor do que um salário mínimo. Segundo os dados levantados pelo governo, atualmente são mais de 33.200.000 pessoas vivendo com menos de R$ 1.300. E essa tem sido uma realidade que vem desde o baque no mercado de trabalho causado pela pandemia de Covid-19, que desde junho do ano passado está mudando, já que a quantidade de trabalhadores que recebem entre meio e um salário mínimo está em queda. De lá para cá, são quase 2 milhões a menos nesta faixa de renda. No trimestre final de 2022, o número de trabalhadores que receberam mais de que 2 salários mínimos bateu o recorde da série histórica, chegando a 32.900.000 pessoas. A expectativa é que esse grupo se torne a maior parcela dos trabalhadores já no próximo levantamento do IBGE. Segundo os especialistas, esse aumento de renda não significa uma melhora na economia, mas em partes as trocas de emprego dentro do mercado de trabalho, conforme trabalhadores qualificados retornaram para empregos com remuneração mais alta ou à medida que fica mais previsível a formação de empregos em setores mais afetados pela pandemia, como, por exemplo, no setor de serviços. Em 2022, foi considerado um ano forte do ponto de vista de ocupação, mas nem tanto pelo lado da renda. Para os economistas, em 2023 deve ser o contrário, um aumento de renda sem tanta criação de vagas. Nos postos pesquisados pela ANP, em todo o país, o preço médio do etanol subiu 2,37% na semana em relação à anterior, de 3,79 para 3,88 o litro. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 2,37% na semana em relação à anterior, de R$ 3,79 para R$ 3,88 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média subiu 1,90% na semana, de R$ 3,69 para R$ 3,76. Goiás foi o estado que apresentou a maior alta percentual na semana, de 7,11%. O preço foi de R$ 3,80 para R$ 4,07 o litro. Tocantins foi o estado com a maior queda de preços na semana, de 1,59%. O preço foi de R$ 4,40 para R$ 4,33 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,03 o litro em Mato Grosso. O maior preço estadual foi de R$ 6,96 e foi registrado em Rondônia. Já o menor preço médio estadual foi de R$ 3,30 e foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado em Roraima, de R$ 4,87 o litro. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 2,65%.
O estado com maior alta percentual no período foi Goiás, com 14,65% de aumento no período. O preço foi de R$ 3,55 para R$ 4,07 o litro. A maior baixa percentual ocorreu em Mato Grosso, com menos 1,49%, com o preço indo de R$ 3,35 para R$ 3,30. A diferença de salário entre homens e mulheres, que estava caindo até 2020, voltou a apresentar alta. Segundo dados do IBGE, no fim de 2022, a diferença na remuneração de homens e mulheres chega a 22%. Ou seja, uma mulher recebe apenas 78% do que é pago aos homens. Um dos motivos disso acontecer pode estar relacionado à pandemia, quando muitas deixaram os seus cargos em empresas para cuidar da família, ficando mais tempo fora do mercado de trabalho e, consequentemente, com mais dificuldade para se reinserir. Outra possível explicação pode ser a crise no setor de serviços, que emprega mais mulheres, ter sido bem mais intensa durante a pandemia do que a da indústria e do comércio, que são segmentos que concentram mais homens. A diferença salarial entre os gêneros segue nesse patamar mesmo quando são comparados trabalhadores do mesmo perfil de escolaridade e idade e na mesma categoria de ocupação. Mesmo com a queda do desemprego nos últimos meses e do aumento no número de ocupados, o desemprego segue sendo mais alto entre as mulheres. A maioria das brasileiras em idade de trabalhar estão fora do mercado de trabalho. Dos 12 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões e 500 mil são mulheres. De São Paulo, Bruna de Giaimo. A seguir, segunda-feira, começa a nova campanha de vacinação no país. Atenção, você moradora de Içara. Em alusão ao Março Lilás, mês de prevenção ao câncer de colo de útero, as unidades de saúde do município estão atendendo em horário especial às quartas-feiras, entre 4 da tarde e 8 da noite. Os profissionais da saúde estarão realizando exames preventivos e consultas médicas, com atenção especial às mulheres. Em pelo menos 2 quarta-feiras desse mês, cada unidade vai também atender com odontologia, mas você tem que buscar essas informações na sua unidade próxima à residência, para ter as informações das datas desses atendimentos. O presidente Lula, acompanhado das ministras que compõem o seu governo e da primeira-dama Janja, anunciaram no Dia Internacional da Mulher um pacote com pelo menos 25 ações voltadas às mulheres. Participaram da posse da ministra da Mulher, Cida Gonçalves, e de Silvia Almeida, titular do Direitos Humanos, o presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva e mais 10 ministras. As medidas prevêem editais para a cultura, um projeto de lei garantindo a igualdade salarial para homens e mulheres na mesma função, um decreto para garantir 8% de mulheres vítimas de violência em contratações públicas e um crédito diferenciado pelo Banco do Brasil para mulheres empreendedoras. Na cerimônia, Lula assinou o decreto de dignidade menstrual, que prevê a distribuição gratuita de absorventes pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O evento foi aberto pela apresentação de um grupo de percussão feminina e o hino nacional. Parte de todas as cerimônias oficiais da Presidência da República foi interpretado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. A campanha de vacinação contra a Monkeypox, a doença conhecida como varíola dos macacos, vai começar nesta segunda-feira, dia 13 de março, em todo o país. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. A Maria Clara Leite, nossa repórter, tem mais informações. Neste momento, a vacinação contra a Mpox vai focar nos grupos de risco das formas mais graves da doença, como pessoas que vivem com HIV, além dos profissionais da saúde que atuam diretamente em laboratórios que atendem os pacientes da Mpox. Mas isso no caso de pré-exposição
ao vírus. Agora, nos casos de pós-exposição, receberão as doses aqueles que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para a doença. A gente lembra aqui que a mpox era chamada de varíola dos macacos porque foi identificada pela primeira vez em colônias de macacos lá na década de 50. E só 12 anos depois foi detectada em humanos. Mas o surto mundial do ano passado não tem nenhuma relação com os primatas. De janeiro de 2022 a 27 de fevereiro deste ano, foram confirmados pouco mais de 86 mil casos da doença e 100 mortes em 110 países. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o cenário epidemiológico atual é de queda progressiva no número de casos. E a vacinação é uma das principais armas para que essa redução continue. O imunizante é destinado a adultos com 18 anos ou mais, com o esquema recomendado de 2 doses da vacina a serem aplicadas com 4 semanas de intervalo. Hoje, o Brasil tem aproximadamente 46 mil doses disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. A seguir, ele está de volta. Marquinhos Gabriel foi apresentado oficialmente no Tigre. Quando o assunto é igualdade, vale prestar atenção em um relatório apresentado pelo Banco Mundial. No ano passado, apenas 97 países tinham leis próprias que exigiam pagamentos de salários com o mesmo valor para homens e mulheres, quando fazem o mesmo trabalho. O relatório anual intitulado Mulheres, Empresas e Direito do Banco Mundial reforçou que as mudanças são lentas e a diferença entre quanto homens e mulheres ganham continua grande. Dos 190 países analisados pelo banco, apenas 97 possuem leis próprias que exigem a igualdade salarial entre os gêneros. Mas isso não significa que as leis funcionem na prática. Segundo um relatório global de desigualdades de gênero do Fórum Econômico Mundial, em 2021 as mulheres ganhavam 37% a menos que os homens, com as mesmas posições. Na edição de 2022, o levantamento do Fórum contou apenas com 5 países em uma lista de 146, com uma nota maior do que 0,8, para o critério que avalia a igualdade salarial para trabalhos iguais. A escala vai até 1 e nenhum país chegou a alcançar essa pontuação. A nota do Brasil neste quesito foi de 0,5 e o país ficou na posição 117 da lista. O governo brasileiro publicou no ano passado uma medida provisória, que foi depois convertida em lei e que passou a exigir paridade salarial entre homens e mulheres, que tenham a mesma função na mesma empresa. Mas os resultados dessa nova legislação ainda nem chegam a aparecer nos números, reforçando que há muito a ser feito quando o assunto é igualar direitos entre homens e mulheres. Um debate sobre a criação de programas flexíveis de responsabilização para homens autores de violência abriu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a programação do Mês Internacional de Lutas pelos Direitos das Mulheres. Este debate, realizado no plenarinho e mediado pela deputada Luciane Carminati, abriu na Assembleia Legislativa a programação do Mês Internacional de Luta pelos Direitos da Mulher. Com a presença de um grande público, autoridades e pesquisadores discutiram a criação de programas reflexivos e de responsabilização para homens autores de violência em Santa Catarina. O serviço está previsto na Lei Maria da Penha e aqui no estado há 32 grupos em funcionamento.
Um projeto de lei apresentado pela bancada feminina há mais de um ano busca a regulamentação desses grupos em Santa Catarina, mas ainda precisa passar pelas comissões permanentes antes de ser votado em plenário. O objetivo dessa legislação, primeiro, é estabelecer um parâmetro em todo o Estado, um parâmetro de quem são os grupos reflexivos, como eles são constituídos, como que eles se enquadram dentro da legislação da Rede Maria da Penha, como é que esses grupos reflexivos se organizam do ponto de vista do público a ser constituído, enfim, ele dá uma cara, ele dá uma identidade e, ao termos uma legislação, ele também incentiva a organização destes grupos em todas as regiões do nosso estado. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que a participação em grupos reflexivos reduz de 60% para 2,5% as chances do homem repetir as agressões. Blumenau foi um município pioneiro no país na instalação desse serviço. Em 2004, antes mesmo da Lei Maria da Penha, o pesquisador e doutor em serviço social Ricardo Bortoli criou no município o primeiro grupo reflexivo para homens autores de violência. Na época, a participação dos homens era voluntária. Hoje, o juiz pode obrigar a participação, o que não livra o agressor de cumprir a pena no final do processo. Até hoje, Bortoli está à frente deste trabalho em Blumenau e participou do evento na Assembleia Legislativa como debatedor. Hoje a gente está com 5 grupos ativos, eles acontecem dentro do CREAS, da Prefeitura Municipal de Blumenau, e desses 5 grupos tem aproximadamente 100 homens participando desses encontros semanais. A gente acredita que não atender os homens denunciados, para enfrentar o fenômeno da violência contra a mulher é o mesmo que secar o chão com a torneira aberta. É necessário a gente poder pensar em ações que sejam inovadoras, até mesmo porque o fenômeno da violência tem se mantido muito consolidado, eu diria. O debate também contou com a participação do psicólogo e pesquisador Daniel Martins, referência nacional em pesquisas de intervenções com homens autores de violência. Ele é autor de um estudo que é o maior conjunto de dados sobre essas iniciativas no país. O pesquisador quer que os grupos reflexivos não dependam mais da vontade de um governante para existir. Atualmente eles são o que a gente chama de políticas de governo, eles se mantêm se há vontade política e passem a ser política de Estado, passem a ser parte da estrutura estatal de proteção às mulheres e de transformação social. E até este sábado está acontecendo um bazar de louças em prol da Associação dos Aposentados de Criciúma. São peças de diversas linhas e, em parte desse dinheiro, vai ser arrecadado e destinado às obras de construção da nova sede da associação. E começou nessa quinta-feira mais um bazar em prol da Associação dos Aposentados aqui do município de Criciúma. Sobre isso eu vou conversar com o seu Antônio Siqueira, que é secretário da instituição, para falar um pouquinho para a gente. Seu Antônio, esse bazar é para arrecadar os valores para vocês construírem uma nova sede para atender mais e melhor os associados, né? Exatamente. Esse é o segundo evento que nós estamos fazendo em prol da associação, que é o Feirão de Louças, tá? E como nós temos um grande sonho, que é nós construirmos a nossa sede social e a nossa clínica, nós procuramos fazer eventos desta forma, conclamando o público não só para virem se beneficiar com relação a preços e bons preços das fábricas de Porto Ferreira e de Assis de São Paulo, mas também nos ajudar a construir um sonho que nós estamos fazendo há muito tempo. Nós ganhamos uma área ali no bairro Brasília com 5.000 metros quadrados, onde será a nossa sede. Uma sede que vai atender todos os nossos aposentados de Criciúma, que terão lá uma área de lazer. Pretendemos fazer uma clínica, uma casa-dia, para que eles sejam beneficiados. Como os nossos recursos da associação são escassos, nós temos que partir, às vezes, para esse tipo de eventos, que eles vêm, fazem a feira e deixam um percentual do que é arrecadado para a nossa instituição. Então, basicamente, é isso. Nós pedimos a toda a população
de Criciúma que venha conhecer. São louças maravilhosas de primeira linha, de segunda linha e de terceira linha. Coisas inéditas lá da fábrica de Porto Ferreira e de Assis, em São Paulo. Seu Antônio, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quem vem aqui, né, vai funcionar de que horas a que horas, até quando? E como é que é a forma de pagamento? É cartão, é dinheiro, é Pix? Como é que funciona? Tá. Nós começamos hoje, o início é na quinta-feira. Nós, inclusive, estamos promovendo mais para as mulheres. Começa hoje às 9 horas, vai até às 19 horas. Amanhã, o mesmo horário, das 9 às 19. E no sábado, também das 9 até às 15 horas. E contamos com a presença de todos. Tem 40 mil itens, 40 mil peças. Então é muita louça. Com certeza vai dar para todos os gostos. Café, mesa e banho. E só para confirmar, o pagamento é feito com dinheiro, Pix, cartão? Como é que está para o pessoal se organizar? Exato, o pagamento pode ser feito através de Pix. Parcelamos acima de 100 reais em 2 vezes, de 300 em 4 vezes, de 600 até 4 vezes e assim por diante. Pode ser feito através de cartão, de Pix, dinheiro, enfim. O que o cliente negociar, tem o Wagner ali que está apto a fazer qualquer tipo de negociação. Então tá, muito obrigado pelas informações. Então você está vendo, né, tá bem movimentado desde as primeiras horas da manhã na abertura. Continuou assim durante todo o dia. Nessa sexta também você tem essa oportunidade e no sábado de aproveitar e ajudar a Associação dos Aposentados aqui de Criciúma. Voltamos ao estúdio. E ele voltou após 7 meses. Marquinhos Gabriel foi reapresentado no Tigre. Sorriso no rosto e um ar de felicidade. Assim foi marcada a entrevista coletiva do atacante Marquinhos Gabriel, que voltou ao Tigre oficialmente essa semana. Ele, que foi um dos nomes do Criciúma na Série B do ano passado, deixou o Tigre para ir para o Goiás, mas quis o destino que depois de 7 meses ele voltasse ao tricolor. De acordo com o diretor de futebol do Tigre, Alex Brasil, a conversa foi muito tranquila e a negociação acabou acontecendo. Foi dado o acerto com o Marquinhos, eu e o presidente estávamos ao lado do ônibus e a gente ia esperar as coisas acontecerem no tempo certo, no momento certo. E aí, após a vitória nossa, a classificação, nós nos reunimos no hotel, eu e o Celso no meu quarto, ligamos para o Marquinhos. E aí falamos as estratégias que nós íamos usar. Marquinhos foi fundamental nesse processo. Eu ao chegar, antes de ir para lá, dessa única conversa que eu tive com o Marquinhos, que todas as outras foram com o seu empresário, eu disse: Marquinhos, eu só vou sair daí com você e sua família. E isso foi um ponto, acho que marcou bastante ele. E aí a viagem nossa era de Brasília para Florianópolis. Eu, juntamente com o presidente, decidi descer do voo, alugar um carro, ir até Goiânia. Ao chegar em Goiânia, tinha uma estratégia estipulada, mas infelizmente a pessoa que era o Arley, eu tenho que enaltecer, o Arley foi fundamental, o próprio presidente do Goiás, né, que isso também foi fantástico. E aí, numa das mensagens trocadas, na 11h30 da noite da sexta-feira, aí foi quando a gente tinha a certeza que tinha um caminho a ser seguido. E eu, de prontidão, liguei para o Marquinhos, expliquei a conversa que o Marquinhos tinha tido internamente, tinha repercutido. Aí, da madrugada, 4h30 da manhã, o presidente ainda estava descansando. E aí, a gente se falou logo pelas 6 da manhã, se eu não me engano, com o presidente. E aí, eu falei, presidente, leia o teor dessa mensagem. E aí, depois a gente se fala para ver se é o mesmo pensamento que o meu. E de antemão, o presidente virou e falou assim: eu tenho que ligar para o presidente do Goiás. Eu falei: é isso que eu penso, presidente. E daí, sim, as coisas aconteceram, eles conversaram, nos acertaram, né? Isso foi muito bom. E logo por volta das 8h30 da manhã, logo após o presidente me dar a notícia, eu ligo para o Marquinhos já estava pronto para trabalhar. E até foi uma emoção bacana, me embargou um pouco a voz de dizer que o Marquinhos era jogador do Criciúma. Já para Marquinhos, a felicidade de rever a torcida e estar de volta ao estádio Heriberto Wilson também traz a responsabilidade de traçar um plano maior para o Tigre nesse ano. Eu estou muito feliz de ter voltado e, como eu falei, não vou me cansar de falar isso para vocês, que fique bem claro isso e que a gente possa caminhar junto de novo. O atleta não poderá atuar pelo Catarinense, mas pela Copa do Brasil, já diante do Curitiba, pela segunda fase da competição, ele estará à disposição do técnico Cláudio Tencati. E o novo projeto do Tigre foi decisivo para a volta do atacante.
O que pesou foi a minha vontade de voltar a jogar a Série A, né? Eu até tive uma conversa com o presidente e falei isso para ele, e ele pode confirmar isso. E naquele momento foi a minha escolha. Cheguei lá, consegui fazer uma estreia muito boa, depois acabei não jogando tanto. E agradecer o Goiás pelo tempo que eu passei lá. Mas ressaltar de novo a minha volta para cá com muita felicidade. Tenho um carinho muito imenso por esse clube, pelas pessoas que trabalham aqui, pelo torcedor. Então, estou muito feliz de ter voltado e espero que a gente continue nessa sintonia. Agora é pensar nas próximas partidas e correr atrás do resultado positivo. Antes do jogo pela Copa do Brasil, o Tigre encara o clássico contra o Avaí sábado às 4h30 da tarde pelo Catarinense, na Ressacada. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que a partir do dia 13 da segunda, o Informe Região vai começar mais cedo, às 1h15 da tarde. Assim como toda a nossa grade de programação vai começar a partir das 11 horas da manhã, trazendo muita programação com fé, esperança e, é claro, informação para você. Fique ligado nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook para mais informações e também para acompanhar a nossa grade de programação. E se você quiser ver os vídeos que passam por aqui, acesse o nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu fico por aqui nessa quinta-feira e lembrando, segunda tem nova programação. Uma boa noite, tchau!